2 Coríntios 8. Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler juntos, eu vou estar lendo aqui com vocês na Nova Versão Internacional. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus deu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês sabem, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade, como está escrito: quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Agora, migre aí para o capítulo seguinte, o capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 ao 11. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê, conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E o último verso: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar brevemente, antes de meditar nesse texto. Fale com Deus nesse momento, pedindo a Ele que fale ao seu coração. Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua palavra que temos lido como igreja.
passo a passo, nós vamos acessando todo o conselho do Senhor para as nossas vidas. Essa palavra que está acima do tempo, porque veio do Senhor, veio da eternidade aos nossos corações, ela vem para nos orientar, para nortear o nosso dia a dia e para nos preparar para cumprirmos aquilo que o Senhor designou para nós como igreja, como teu povo neste mundo. Louvado seja o teu nome por fazermos parte da igreja militante no mundo, uma igreja que é no Senhor triunfante, para a glória do teu santo nome. Abra o nosso entendimento nessa noite e nos ajude a fixar aqueles pontos que o teu Espírito deseja que fixemos, para serem aplicados na nossa própria vida. É a nossa petição, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós vamos então meditar nesses dois textos, como eu orei aqui, vocês sabem disso, os membros da igreja sabem disso, nós estamos lendo o Novo Testamento em 2025. E nessa semana, esses dois textos, no 8 e no 9, foram objeto da nossa leitura. Então eu creio que os membros da igreja estão ouvindo essa exposição, já tendo meditado pelo menos um pouquinho no sentido desse texto. Amém? Eu acredito que sim. Isso é muito bom para a nossa vida espiritual. E nós vamos meditar sobre esse tema, porque é isso que Paulo nos diz, sobre o privilégio de contribuir. Nessa semana, vocês devem ter acompanhado comigo, nós vimos o lançamento nos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump da criptomoeda oficial americana, a stablecoin, não é? Como o próprio nome diz, não é? Propõe-se ser uma moeda estável, uma criptomoeda ancorada no dólar. E a expectativa dos americanos é que essa criptomoeda tenha um alcance tão vigoroso quanto o dólar tem no mundo inteiro. Mas o objetivo dos americanos é continuar mantendo e continuar preservando a influência deles sobre o mundo. Em muitos aspectos, nós podemos ser gratos aos americanos, porque a influência deles, de muitas maneiras, foi benigna. E continua sendo, mesmo porque os pais fundadores daquela nação eram cristãos ou pessoas que temiam a Deus e que tinham um grande conhecimento do Evangelho. Isso, de alguma forma, nos abençoou e continua a nos abençoar. Mas toda essa discussão, que faz parte de um bojo muito maior nas discussões econômicas, estão ligadas a uma preocupação com a estabilidade econômica, a estabilidade financeira. E eu creio que nós não devemos estar alienados do que está acontecendo no mundo da economia. Nós precisamos nos informar minimamente. Não é? Eu estava ouvindo, antes de sair de casa, um economista falando sobre educação financeira. Talvez alguns de vocês o ouviram. E ele estava perguntando, o entrevistador estava perguntando a ele qual seria o primeiro passo para educar os filhos, nas finanças. Ele disse, olha, que os pais sejam educados. Porque se os filhos veem que os pais não administram bem as suas finanças, eles vão acompanhar o exemplo. Então não adianta querer ensinar nada sobre vida financeira, se você que é pai, que é mãe, que é avô, não vive isso. Você precisa viver isso. Mas o ponto fundamental que eu queria destacar com vocês aqui, introduzindo essa mensagem, é que enquanto o mundo que segue o seu curso está muito preocupado com a economia, e o mundo tem muitas razões para isso, a palavra de Deus nos chama a atenção para a generosidade, para a disposição de contribuirmos. Porque quem está muito preocupado com a economia, às vezes está olhando muito para si mesmo, para si, para o seu próprio umbigo. E a palavra eterna de Deus vem à igreja, vem ao povo de Deus, nos dizendo que, a despeito das coisas que estão acontecendo no mundo e que ainda vão acontecer, nós fomos chamados para sermos generosos, nós fomos chamados para sermos um povo que contribui. Vocês sabem que o contexto dessa passagem é que havia uma extrema pobreza. E dizem os historiadores, inclusive Joséfo, que a fome na Judéia era muito grande.
muito grande mesmo. E a fome, ela não só deteriorava a saúde das pessoas, mas ela também fazia o que ela faz hoje em dia, ela marginaliza as pessoas. Porque quem não tem comida na mesa, quem não consegue levar comida para casa, ele pode ir na lata de lixo, ele pode ser levado à mendicância, que eu não estou justificando todas as mendicâncias que nós vemos em Goiânia, porque nem todas são realmente mendicâncias. Às vezes é uma maneira de extorquir, de explorar financeiramente outras pessoas. Mas quando há fome, verdadeiramente, privação das necessidades básicas, as pessoas, ao longo do tempo, elas são levadas à marginalização. E era por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tinha o cuidado de levantar ofertas nos seus dias para prover um alívio para a fome corrente na Terra Santa. Então ele levantava as ofertas, mas para suprir as necessidades mais básicas dos irmãos que viviam na região da Judéia. E o contexto daquela época, em alguns aspectos, ele se assemelha ao atual. Se de um lado há pessoas em necessidade, do outro lado sempre houve, e eu penso que sempre haverá, inclusive por intermédio da igreja, pessoas que possam ajudar, pessoas que possam contribuir, pessoas que estão sendo generosos, estão contribuindo para a glória de Deus. Fazem esse movimento preocupado com a glória de Deus. E nesse texto, portanto, nós vamos aprender a lição da generosidade e sobre o privilégio, diz a Bíblia, que nós temos em contribuir, em sermos pessoas contribuintes. Glória a Deus! É um privilégio contribuir. Isso precisa estar claro para você e para mim e para todos nós. E Paulo começa nos falando aqui sobre exemplos de generosidade. Muitas vezes nós sabemos ou já fomos informados acerca das necessidades que pessoas próximas a nós estão passando. Mas também nós sabemos, e eu fico muito feliz em dizer para vocês que eu sei de pessoas, inclusive na nossa igreja, que são pessoas muito generosas. Então a gente sabe de gente em necessidade, mas a gente sabe de gente que é generosa. É bom saber das duas coisas. Tem gente em necessidade e tem gente generosa. Eu espero que todos vocês aqui façam parte do grupo de gente que é generoso. Que é generoso, que vive a generosidade. Mas, se você está ignorante quanto ao grupo de pessoas que está em necessidade, ou se você pensa que todo mundo está olhando para o seu umbigo, está preocupado só com as suas contas, com a sua vida, que não existe pessoas generosas, você precisa olhar mais ao seu redor. Você precisa buscar saber. Porque tem gente em necessidade, mas tem gente que está obedientemente praticando a generosidade e regularmente contribuindo com a causa de Deus. Veja aí os primeiros versos, novamente na sua Bíblia, no capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Rica generosidade, não é? Vocês sabem que a necessidade dos outros, principalmente quando a gente convive com elas, ela muitas vezes é óbvia. Ela é muitas vezes óbvia. Então imagine você que você vai num lugar para comer, você pede o melhor prato. Aí do seu lado tem alguém que pede o mais barato. Aquilo que ele dá conta de comprar. É óbvio, você olha, você sabe que ele é uma pessoa que não tem condições. Eu já vi pessoas que, pela graça de Deus, viram isso acontecer e se mobilizaram para suprir a necessidade daquela pessoa, sem ter nenhum vínculo com ela. Sem ter absolutamente nenhum vínculo com essas pessoas. Então, a necessidade das pessoas, muitas vezes, ela é algo óbvio. Veja aí no capítulo 9, versículo 1, Paulo diz, não tenho necessidade de escrever. Por quê? Porque era óbvio. A respeito dessa assistência ao santo na Judéia.
porque as pessoas estavam em necessidade. Então, Paulo estava incentivando os coríntios à generosidade. E ele vai citar 2 exemplos muito importantes. Primeiro, do Senhor Jesus Cristo e depois dos macedônios. Então, primeiro o exemplo de Jesus. Olha aí na sua Bíblia, o versículo 9 do 8, do capítulo 8. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Interessante, não é? Antes de Jesus entrar na vida de um homem ou de uma mulher, essa pessoa vivia em total miséria. Essa é a minha história. E eu creio que é a história de todos os cristãos. Antes de Jesus, nós estávamos em total miséria. Mas Ele nos viu, como diz o profeta, nos nossos trapos, nas nossas misérias, e o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, veio até nós, caminhando na nossa direção, para nos alcançar, para nos resgatar. Portanto, a gente pode dizer, irmãos, que a riqueza de Jesus, o Rei da Glória, ela não ficou represada com Ele mesmo. Antes, ela foi usada para abençoar a humanidade. Ele se fez pobre, diz o apóstolo Paulo, por amor. Guarde isso com vocês. Ele se fez pobre por amor, beneficiando-nos com a sua vida e beneficiando-nos com a sua salvação. Eu já conheci ao longo da minha vida cristã pessoas que inclusive eu admiro, ou admirei, que vieram de berço esplêndido, nasceram num berço de ouro, mas abriram mão de todo esse potencial econômico para servir a Deus e para servir outras pessoas, e para proclamar o amor de Jesus a essas pessoas. Sabe o que eu penso? Quando eu me lembro que essas pessoas já partiram, estão na glória, eles acertaram. Eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. A dedicação deles foi strike. Eles acertaram. Eles não erraram. O que Jesus fez, queridos irmãos, foi abrir mão de vantagens que Ele possuía na eternidade passada, na glória eterna, para derramar bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Vocês que estão aqui nessa noite saibam disso. Deus quer derramar bênçãos sem medidas sobre vocês. E por favor, não pensem que essas bênçãos são só materiais. Não pensem que é só dinheiro cair na conta, que é só carro, que é só casa, que é só viagem. Não, são bênçãos sem medidas que vão te sustentar na hora derradeira. Na última hora, na hora do último suspiro. Você vai ser sustentado por essas bênçãos. E semelhantemente, olhando para o nosso Mestre, para o Rei da Glória, que veio a esse mundo humildemente, nós somos convidados a abrir mão de algumas vantagens por amor a Cristo Jesus e aos nossos irmãos e sermos generosos com essas pessoas. Por amor a Jesus, nós somos chamados a agir assim. Eu sempre digo aqui, eu não sei quem são as pessoas que estão no seu raio de influência, mas eu sei que se Deus colocou elas no seu caminho, é porque Ele espera que você tenha uma posição muito ativa em relação a essas pessoas. Mas Paulo, além de mencionar o exemplo supremo do Rei da Glória, que deixou o seu esplendor e veio até nós, ele vai mencionar também o exemplo dos macedônios. Veja aí, no versículo 2 ao 5 do 8. E ele diz que esses irmãos, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que deles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente. Entregaram-se. Então, aqueles irmãos da igreja de Filipos, da igreja de Tessalônica e da igreja de Bereia, porque são essas regiões que abarcam a antiga Macedônia, eles repartiram dentro, e diz o texto, além de suas possibilidades, além das suas possibilidades,
para suprir as necessidades dos irmãos das Judeias. E o que nos chama mais atenção, pelo menos a mim, quando eu estava relendo e estudando esse texto, é que no caso deles, a generosidade foi manifesta em meio a uma severa tribulação. Não estava tudo em ordem na vida deles, a vida financeira deles não estava fluindo, não estava acontecendo nada disso. No meio de uma severa tribulação, leia, em meio a muitas lutas, inclusive provavelmente de ordem financeira também, porque o texto nos diz aqui que eles foram generosos, mesmo sendo extremamente pobres. Ser generoso não requer ser rico. Tem gente que eu já ouvi dizer que espera que Deus o abençoe, que o torne rico para ele poder abençoar os pobres dentro da igreja e fora da igreja. Que tolice é essa? Nós somos generosos com aquilo que Deus nos deu, com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Eu gostaria de dizer, irmãos, nessa noite, em que nós estamos prestando culto a Deus, que os avarentos e os generosos estão por toda parte. Eles estão dentro dos condomínios, dos apartamentos de luxo, mas eles também estão nas bibocas, nas favelas, nas periferias aqui de Goiânia. Portanto, nós devemos, com muito temor, pedir a Deus graça para assumirmos a nossa posição diante do nosso Deus, que tem nos abençoado grandemente, e decidirmos se vamos ser, pela graça dele, generosos ou avarentos. Eu repito aqui, o Senhor Jesus Cristo, o primeiro exemplo que Paulo nos deu, ele deixou a sua glória para nos assistir em nossas misérias. E os macedônios, sofrendo perseguição, passando por tribulações sem medidas, passando por privações, deram um jeitinho de suprir em abundância a necessidade. Eu me lembro muito bem de quando eu prestava um serviço para uma instituição, uma fundação, e eu visitei um dos maiores municípios do Brasil, em Minas Gerais, em extensão territorial. E fui visitar um lugar que eu devo ter andado no carro mais de 1 hora, quase 2 horas de carro, numa rodovia estadual não pavimentada. E quando cheguei, já contei essa história para alguns irmãos, o projeto em que eu trabalhava ensinava os adolescentes a serem generosos, embora não fosse um projeto cristão. E eu fiquei surpreso, fiquei tocado, quando eu vi aquelas crianças pobres, humildes, que reuniram dos seus poucos recursos que tinham e formaram cestas básicas para ajudar os mais pobres. As cestas não eram essas cestas bonitas, básicas que a gente tem aqui em Goiânia, que a gente compra pronto, não. Eram cestas que eram variadas, diversificadas. Os itens eram os itens que eles tinham em casa. Eu creio que isso é parecido com o que os irmãos da Macedônia, da igreja de Filipe, de Tessalônica e de Bereia fizeram em meio à extrema pobreza. Eles decidiram, pela graça de Deus, serem generosos e contribuintes. Então eu pergunto a vocês, qual é a sua condição hoje? Como é que você pode se mover em generosidade? Imitando o Senhor, imitando esses amados irmãos que já estão na glória. Como é que você pode se mover nessa direção? Mas como é tema dessa mensagem, e eu quero bater nessa tecla, nós cristãos entendemos que sermos contribuintes, sermos generosos, é um privilégio. É um grande privilégio. E Paulo estava, como eu tenho dito aqui, convidando os irmãos, e eu creio que o Espírito Santo, através dessa palavra, está nos convidando nessa noite a sermos todos nós generosos. Vocês veem no versículo 6 que o Tito, se você prestar bem atenção, ele foi enviado à igreja de Corinto para buscar a coleta. E levar esses recursos lá para a Judéia, incluindo Jerusalém.
Então, o Tito foi o encarregado. E eu faço aqui uma ressalva, irmãos, por observação. Eu noto que os avarentos, eles têm grande dificuldade em compreender o que significa ser generoso. É uma dificuldade, assim, às vezes quase que incompreensível. Você não consegue compreender, não é, por que um irmão está ajudando o outro, né, porque está colaborando com outra pessoa. Ele não consegue compreender isso de forma nenhuma. Mas Paulo vai nos dizer, veja o versículo 7 do 8, que a igreja de Corinto, os irmãos daquela igreja, eles já haviam se destacado em tudo, diz o versículo 7. Mas eles tinham a oportunidade agora de se destacar também na generosidade. Eles tinham essa oportunidade. E, irmãos, eu penso que generosidade começa na família. Eu penso que começa na família. Começa com o cônjuge, começa com os filhos da gente. Quem tem o privilégio de ter os filhos em formação, né, da gente ser generoso com os nossos filhos, para que eles vejam, para que eles aprendam. E, claro, vai se expandir para a obra de Deus, para a nossa vida social e para os lugares onde Deus nos plantar, onde Deus nos colocar. Deus espera que nós sejamos generosos em todos os lugares. Em todos os lugares. Porque se você está ouvindo essa palavra de Deus na igreja, você pode pensar, pastor, está pensando só nas contribuições dentro da igreja. Não! Generosidade é um estilo de vida, que é lógico, ele desemboca na obra de Deus também. Eu sou, e eu creio que os membros de nossa igreja são pessoas generosas, têm visão do reino de Deus. Todavia, isso não está restrito a uma área da vida, a um momento da vida. O Deus que tem sido generoso para conosco, está nos chamando nessa noite a imitá-lo e a sermos generosos com outras pessoas. Ele está, estendendo esse chamado a nós. Veja o versículo 8, do capítulo 8. Paulo diz, não lhes estou dando uma ordem. Quer dizer, ele não está compelindo. Aquilo não era algo compulsório. Mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Queridos irmãos, a nossa generosidade, segundo Paulo, segundo a Escritura, aponta para a nossa sinceridade, para a nossa autenticidade e para a veracidade do nosso amor para com Deus e para com as outras pessoas. Você quer saber quem ama quem? Veja o quão generoso ele é com essa pessoa e com as outras pessoas também. O verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos meditando nessa noite, ele sempre vai contrastar-se com o falso Evangelho. Porque o falso Evangelho, ele só produz uma fachada, para as pessoas poderem ver. Não há novidade de vida. A pessoa não é impelida pelo Espírito de Deus. Nós estávamos comentando mais cedo lá em casa, quando minha menina chegou de viagem, cansada, no horário do almoço, e estávamos falando exatamente sobre isso, que é uma ilação teológica razoável, penso eu. O diabo é um expert em ser humano. Ele sabe muito bem. Eu digo isso porque eu sou psicólogo. Eu fui treinado para observar padrões de comportamento. O diabo observa isso há séculos. E ele conhece os ancestrais, os nossos ancestrais, como se comportaram nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós. Então ele vê os padrões, ele observa isso, ele está muito atento a tudo isso. Mas nós estávamos discutindo pela manhã, quem tem o Espírito de Deus quebra esses padrões. E é por isso que nós surpreendemos as pessoas, porque nós rompemos. Toda vez que você está andando na dependência de Deus, você quebra esses padrões. E você surpreende os principados, as potestades, os demônios, que estão ali arquitetando os seus planos, baseado em um conhecimento que eles tenham, que por mais verídico que seja,
não pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido por nenhuma ação do maligno. Então, irmãos, a nossa fé, ela deve ser exibida como uma realidade externa daquilo que nós somos interiormente. E o verdadeiro amor, como a gente tem dito, baseado em vários textos da palavra de Deus, ele é provado na prática. Não adianta você dizer que ama alguém e você não provar isso na prática. Você precisa provar isso na prática. O amor, ele nunca repousa apenas numa teoria, por mais romântica que ela seja. Quem ama, doa. E se doa. Vocês entenderam, não é? Quem ama, doa. E também vai se doar. Agora, você pode perguntar, quando é que nós devemos ser generosos? Paulo vai responder, veja aí o versículo 10 e o 11 do capítulo 8. Eu penso que a síntese do que Paulo vai dizer aqui é que nós devemos ser generosos sempre que for possível e sempre que for necessário. Veja o que ele diz, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, diz ele, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. A nossa generosidade, irmãos, ela não pode ser manifesta apenas esporadicamente. Nós não podemos ter aquele raciocínio assim, hoje vai ser o dia da minha boa obra. Hoje vai ser o dia em que eu vou dar uma oferta, né? Hoje vai ser o dia em que eu vou ajudar alguém. A nossa generosidade deve ser contínua. Ela deve seguir um fluxo contínuo. E aqui eu gostaria de dar um alerta a pessoas que são crentes em Cristo Jesus. Não fique valorizando demais uma contribuição que você deu lá atrás, de qualquer quantia. Porque algumas pessoas ficam relembrando, né? Eu ajudei, eu fiz aquilo. Não fique valorizando isso de forma nenhuma. Enquanto houver fôlego em você, imite o Senhor Jesus Cristo. E seja generoso. Enquanto você tiver condições. Então, essa generosidade, é claro, ela vai se manifestar, por exemplo, nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, que são uma prova da nossa fidelidade a Deus. Todas as pessoas que tiveram encontro com Deus realmente, elas são dizimistas e, de fato, também são ofertantes. Não que Deus precise disso, nós já discutimos isso, estudando sobre a doutrina bíblica dos dízimos e das ofertas aqui na nossa igreja, mas dízimo e oferta é uma demonstração da nossa fidelidade para com Deus. O nosso coração, que é muito tendencioso, ele precisa aprender a não se apegar com as coisas que um dia vão se tornar pó. O nosso coração precisa aprender isso, e Paulo está exortando aqui os irmãos corintos a investirem na obra de Deus sem protelações. Amanhã eu vou dar, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou ajudar, amanhã eu vou fazer isso. Sem ficar buscando justificativas, por mais razoáveis que elas sejam. E alguém poderia perguntar, mas o que é que eu devo repartir? O apóstolo Paulo vai responder, veja o versículo 12. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Então, as nossas contribuições, elas devem sempre se basear naquilo que Deus já nos deu. E não naquilo que nós não temos. Deus não está pedindo para você ser generoso a partir de algo que um dia você será, que um dia você terá. Deus está pedindo para você ser generoso com aquilo que você tem. Eu me lembro de ensinar meus filhos a repartir chocolate com os amigos. A repartir balinha, pedaço de bolo, ou o que eu gosto de mais, rosca, né? Eu tinha que ensinar, eu dizia para eles, olha, um dia eu fui egoísta, tinha que confessar o meu pecado infantil, né? Pecado da adolescência, né? Reparte, compartilha.
Você ensina, é aquilo que você tem. É nesse sentido que Deus espera que nós sejamos generosos. É daquilo que nós temos, que nós ofertamos. É daquilo que Deus nos deu, que nós dizimamos. Mas Paulo vai nos dizer aqui, e nós precisamos saber disso antes de terminarmos a nossa ministração nessa noite, das bênçãos decorrentes da generosidade. Ele vai falar de algumas. A primeira delas é a igualdade. Veja o versículo 14 e o 15. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Haverá o quê, gente? Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, não faltou a quem tinha recolhido pouco. A generosidade combate o egoísmo, gera igualdade e relembra aqui que todos nós somos irmãos. Nós precisamos nos lembrar que todos nós somos irmãos em Cristo, que fazemos parte de um corpo. Agora, igualdade, irmãos, nós precisamos lembrar, não significa que você vai ter tudo que o irmão tem. Não significa que você vai ter a casa que ele tem, o apartamento que ele tem, o carro que ele tem, o emprego que ele tem, a conta bancária que ele tem. Mas significa que nós devemos trabalhar como igreja para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Nós devemos trabalhar isso num clima, num ambiente de respeito de um para com o outro. Tem algumas pessoas que foram pessoas brilhantes nessa vida, que Deus os levantou com poder e com graça. Mas Deus deu a eles, desde o nascimento, desde os pais, dos avós, uma determinada condição que viabilizou a otimização de todos os dons, de todas as habilidades que eles receberam. E por isso eles se tornaram o que eles se tornaram. Era desígnio divino, era um propósito de Deus para a vida deles. É da vontade de Deus que nós trabalhemos como igreja para que as pessoas tenham oportunidades. É por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo irmãos em Cristo, ou até patrões, que viabilizam os seus empregados estudarem, que dão oportunidade. Quantas patroas e patrões não pagaram faculdade para os seus empregados domésticos? Disseram o seguinte: eu vou pagar para você o salário, mas além disso, eu vou pagar a sua faculdade. Sabe por quê? Eu quero que você cresça. Eu quero que você desenvolva. E isso é trabalhar pela igualdade. Não é dizer, olha, eu quero que você tenha o mesmo carro que eu, o mesmo salário que eu. Não é isso. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter irmãos que têm mais do que outros. Mas tanto o que tem mais quanto o que tem menos é chamado a ser generoso. Com aquilo que tem, com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Outra bênção na linguagem de Paulo é a fartura e a abundância. Porque quando nós somos generosos, nós vemos Deus manifestar a sua generosidade para conosco. Quantos irmãos aqui que já experimentaram isso? Você foi generoso. Você foi sacrificialmente generoso. E de repente você viu Deus agir sobrenaturalmente e te dar muito mais do que você deu, do que você sacou do bolso. Não só para investir na obra de Deus, mas para ajudar uma pessoa. Deus age para com seu povo generoso, de formas que vão além da nossa compreensão. E nós devemos ser capazes de semear o que Deus nos tem dado entre os homens, da mesma forma que Deus tem semeado nas nossas vidas. E eu ouso dizer que Deus não tem semeado pouco na sua vida. Porque Ele é um Deus de fartura, Ele é um Deus de abundância, Ele tem semeado muito, em dons, em habilidades, em recursos. Por isso, Paulo diz, quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com fartura, colherá fartamente. Então, irmãos, a abundância e a provisão de Deus é, na verdade, pelo que eu entendo aqui, uma resposta à nossa fé. E eu gostaria que vocês refletissem como é que tem sido a semeadura de vocês. Por favor, pensem nisso. Isso é importante para a sua vida e tem a ver com o desígnio divino para a sua vida.
E eu quero lembrar vocês que o Deus que proveu ontem a vocês, naquele dia que vocês mais precisavam, Ele é o Deus que continua provendo hoje e vai continuar provendo até o fim. Ele vai prover até o fim, diz o texto no versículo 8, não é? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. E mais adiante no 8, tendo tudo que é necessário, e vocês transbordem em toda boa obra. Em toda boa obra. Uma terceira bênção é a bênção do crescimento. Veja aí no verso 9 e 10 do capítulo 9, não é? Que eu estou lendo aqui agora com vocês. Paulo diz, como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados. Ele está citando um texto do Velho Testamento. A sua justiça dura para sempre. E ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Se nós estamos semeando, se nós estamos sendo generosos, Deus não vai permitir que o saco de semente esvazie. Ele não vai permitir. Ele vai fazer com que esse saco continue cheio. Eu não sei explicar isso para vocês. Eu só sei dizer e testemunhar que eu já vi isso na minha vida, tenho visto na minha vida, e tenho visto na vida de muitos irmãos, inclusive aqui da nossa igreja. Eu tenho visto essa ação divina. Irmãos, eu tenho que dizer, não é? Porque às vezes nós temos acessos de avareza, então nós precisamos ouvir isso. Porque os avarentos, eles estão sempre preocupados em guardar coisas, mas o que os generosos, como é que os generosos operam? Eles permanecem com a mão estendida, no máximo para voltar no saco de semear. Como semeador do campo, realmente. E com essa mão estendida, diz o apóstolo Paulo, eles veem os seus frutos de justiça, olha o verbo, crescerem, diz Paulo, e serem estabelecidos. O Deus da provisão vai continuar cuidando dos seus amados, que em imitação a Cristo, em imitação ao Senhor Deus, são generosos, são contribuintes com a causa de Deus e com as necessidades das pessoas também, diz o texto. E nós precisamos ter convicção disso, convicção de que o nosso Deus é o perpétuo distribuidor de bens. Ele é o perpétuo distribuidor de bens. E por fim, uma bênção, aliás, uma penúltima bênção, não é? É o enriquecimento. Versículo 11 do 9, olha aí na sua Bíblia. É o último aqui da nossa reflexão. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça. Então, os generosos, eles são enriquecidos, na linguagem de Paulo, para continuarem sendo generosos. Para continuarem contribuindo. Eles estão abrindo mão de algo, mas as mãos deles não param de estar cheias. Eles estão abrindo mão, mas miraculosamente, sobrenaturalmente, essas mãos estão cheias. E eu quero lembrar a vocês, irmãos, a provisão de Deus não é só pecuniária, financeira. É em todas as áreas. Glória a Deus por isso. Deus supre o seu povo, não apenas com dinheiro, mas com muitas bênçãos que não podem ser mensuradas. Que o homem mais rico do mundo não tem acesso, se Deus não der. E por último, uma bênção é o louvor a Deus, porque nos versículos 12 e 13 do 9, que nós não lemos aqui nessa noite, mas é contexto dessa passagem, ele nos mostra aqui que o resultado da generosidade daqueles servos de Deus faria com que as pessoas, pobres, humildes, famintas da Judéia, glorificassem a Deus e caíssem de joelhos e pedissem, Senhor, abençoa a igreja de Corinto, que nos mandou comida. Irmão, se tinha uma coisa que a igreja de Corinto precisava era de oração, porque era um povo que tinha poder, que tinha recurso, mas que tendia a se desviar muitas vezes, eles precisavam de gente orando por eles.
Quantas vezes você abençoou uma pessoa e aquela pessoa, olha, estou orando por você e vou continuar orando, agradecendo a Deus por sua vida. Aquela intercessão pode ter sido decisiva para a sua vida cristã. Mas qual foi a lógica divina? Você estendeu as mãos e abençoou. E aquela pessoa, às vezes em lágrimas, dobrou os joelhos e pediu: Senhor, eu não posso recompensar essa pessoa que está me ajudando, mas o Senhor é poderoso para ministrar sobre a vida dela e para suprir todas as suas necessidades. Amém, irmãos? Eu queria aplicar tudo que nós falamos aqui, bem brevemente, nós vamos orar encerrando. Em primeiro lugar, vamos ver a generosidade e a possibilidade de contribuirmos como um grande privilégio. Tá bom? Não veja isso como um peso, veja como um privilégio. Versículo 7 do capítulo 9. Lembre-se que cada um deve dar conforme determinou em seu coração, não com pesar, diz Paulo, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se você for ser generoso, generosa, abra um sorriso, primeiro no coração e depois nos lábios, porque Deus ama quem dá com alegria, quem se move. E as nossas ofertas generosas, elas devem ser voluntárias, nunca forçadas. Não é, você não está sendo compelido a ofertar nem na obra de Deus e nem na vida de ninguém, mas ela deve ser voluntária. Em segundo lugar, deve ser por convicção, não porque outras pessoas estão fazendo, o fulano está ofertando, está dando oferta na igreja, por isso eu vou fazer. Não, você precisa ter convicção de que você está investindo no reino de Deus, que você está fazendo isso por amor a Deus. Você precisa ter convicção que, como servo de Deus, você está abençoando alguém que está em necessidade, que isso é mandamento bíblico. E você deve fazer isso com alegria, grato a Deus, e não com pesar avarento. Em segundo lugar, tem alguém aqui que quer ser mais parecido com Jesus? Se você quer ser, levante as mãos. Eu quero ser. Se você quer ser, seja generoso. Porque ele, sendo riquíssimo, deixou o esplendor da sua glória e se fez pobre para habitar entre nós. Que maravilha! Se você quer ser como ele, seja generoso. Em terceiro lugar, pense em como você pode ser, meios de você, maneiras de você ser generoso. Invista na obra de Deus. Invista nas pessoas que estão em necessidade. Esteja pronto. E lembre-se, isso começa dentro de casa. Isso é um estilo de vida, não é apenas algo que nós praticamos num reduto religioso. Faz parte da nossa vida. É natural do crente ser assim. Em quarto lugar, irmão, seja generoso, mas tenha discernimento. O apóstolo Paulo, eu creio, ele foi um exemplo para nós. Ele viveu e trabalhou entre os irmãos para não ser pesado para ele. Se você for ler 2 Coríntios 12, você vai ver que ele repete 3 ou 4 vezes: não, trabalhei para não ser um peso a vocês. Não fomente o assistencialismo de forma nenhuma. O que é o assistencialismo? É aquela atitude que mantém as pessoas passivamente e dependentes perpétuos de você. Não fomente esse assistencialismo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 3,10, se alguém não quer trabalhar, ele foi muito duro com isso. Não vamos fomentar o assistencialismo, irmãos. Não fomente, não subsidie a preguiça de alguém que não quer trabalhar, que quer viver dependendo dos outros. Não fomente, não subsidie a irresponsabilidade. Não fomente, não subsidie comportamentos perversos e pecaminosos. Eu acho estranho pais subsidiando filhos com práticas que são totalmente contrárias a tudo que nós cremos. Essas pessoas não precisam de dinheiro. Essas pessoas precisam de responsabilidade e de repreensão. É disso que elas precisam. Se você dá dinheiro a alguém, veja que isso realmente está suprindo a necessidade daquela pessoa. E se é para fins dignos, e se glorifica a Deus realmente. Amém, irmãos? Em último lugar,
o chamado à generosidade é um chamado perpétuo. Enquanto nós estivermos aqui, devemos viver como pessoas generosas. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Deus está nos chamando para sermos generosos, como Cristo Jesus foi. Como os irmãos de Filipos, de Tessalônica, de Bereia, da Macedônia, que em meio a severa tribulação, extrema pobreza, reuniram seus recursos para dar o pão de comer aos famintos, aqueles que estavam famintos. Vamos pedir a Deus que nos dê a graça individualmente, que nos dê a graça como igreja, de termos essa atitude generosa, para que o nosso Deus seja glorificado e o seu santo nome seja honrado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Pai Santo, nos colocamos diante de Ti nesta noite. Tua palavra foi exposta. Queremos guardar a imagem do Senhor que veio a esse mundo da sua glória e aqui viveu humildemente entre pecadores. Queremos guardar na nossa mente a imagem daqueles irmãos que estavam sob severa perseguição e com muitas dificuldades financeiras, mas encontraram um meio e com muita alegria de contribuir com pessoas que estavam famintas, que estavam em real necessidade. Dá-nos a graça, meu Deus, de seguirmos esses exemplos. Dá-nos a graça de sermos generosos e de fazermos da generosidade um estilo de vida, para que possamos nos apresentar diante de Ti e possamos ouvir aquelas doces palavras: servo bom e fiel, entra no gozo do Teu Senhor. Dá-nos desta graça, no dia que se chama hoje, e por todos os dias de nossas vidas. Leva-nos em paz para as nossas casas, e continue a falar conosco, continue a ministrar aos nossos corações. Dá-nos uma semana de vitórias, vitória sobre o pecado, vitória contra o diabo, e vitória frente às pressões do mundo. E assim, o Teu nome, que é santo e digno de toda adoração, seja louvado nas nossas costas, quando as pessoas nos observarem, quando as pessoas estiverem interagindo conosco, que elas possam Te glorificar, e os seus olhos fiquem marejados, e elas possam concluir que há um Deus que salva, que resgata, que transforma vidas. Leva-nos em paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,